Olha eu aqui. Vamos gravar de novo porque ah, o Coisa Ruim roubou o vídeo. Mas não tem problema não, eu gravo de novo. Né? Ninguém vence Deus. Deus é mais. Então vamos de novo. Né? Eu liguei para um amigo meu chamado Marcelo, companheiro de vida de oração há 20, 30 anos. E já vi Deus fazer muitas coisas interessantíssimas através dele, né? Mas ele busca a vida da humildade. Então, para falar para ele aparecer, fazer algumas coisas é complicadíssimo. Mas é uma pessoa muito interessante porque Deus fala, ele guarda cada coisa, né? Que é fantástico. E ele, nesse papo que eu estava falando com ele, eu vi, falamos uma coisa que muitas vezes a gente escuta críticas, né? Que esse negócio de a gente pegar a palavra e usar ela para falar com Deus, né? Tirar uma palavra, orar, pedir uma palavra que o Senhor nos indique o caminho, essa coisa toda. Tem muita gente que vai falar que isso não vem de Deus, que é um absurdo, que isso é sorte. Eu falei, olha, isso é um costume antigo, né? Geralmente nos últimos vídeos que eu falei sobre isso, eu mostrei lá em Macabeus, tem 2 lugares em Macabeus, costume muito antigo de falar com Deus. E aí ele falou, cara, não é só, tem vários santos da igreja que fizeram isso também, então não tem nada demais, é mais que normal. E aí nós fomos até conversar sobre isso até na vida de São Francisco. E aí ele lembrou lá da vida de São Francisco, que é o começo da ordem de São Francisco, né? Para quem, a maioria das pessoas não leu a vida de São Francisco, não conhece profundamente, mas o Marcelo é um cara que, acho que é o cara que eu conheço mais, que mais sabe sobre Francisco. É uma verdadeira enciclopédia, se eu posso dizer isso, da vida dele, né? Porque ele sabe 10 vezes mais do que eu. E aí ele expôs lá, tem um livro, Irmão Sol, página 122, que vai mostrar o seguinte. Naquela época Francisco ainda não tinha ordem, era apenas ele, mas ele tinha um grande amigo que chamava-se Bernardo. Não sei se é Bernardo. E tinha um outro também que gostava muito dele, que também queria seguir São Francisco, chamado Pedro, se não me engano, que era cônego. Se era cônego, ele era padre, só que o termo cônego já é uma estrutura um pouquinho maior do que padre, é um título, mas para indicar certos trabalhos dentro da igreja. Então não era um maluco, né? E os dois tinham uma vontade muito grande, um chamado muito grande de Deus para caminhar junto com Francisco, porque viam nele uma mão de Deus, uma coisa que era impressionante. Bernardo era filho de uma família muito rica, então ele abrir mão de tudo para seguir a Deus era uma coisa difícil. Lembra daquela história do jovem rico, né? E o outro era cônego da igreja. Olha que loucura. E São Francisco fala assim, vocês querem mesmo saber qual é a vontade de Deus através de vocês? Problema não. Eles foram à missa, acho que na igreja de São Nicolau, pode ser uma coisa assim, depois tem que pegar no livro. E depois da missa, se tinha missa era o dia de domingo, né? Normalmente não era todo dia que tinha missa naquele tempo. Então, depois da missa, São Francisco foi até o altar, pegou o missal, né? O livro das leituras. Tem a Bíblia e outras tantas leituras, que inclusive a missa, né? Para quem não sabe. Ele pegou o missal, rezou
implorou a Deus que desse a sua orientação sobre a vida dos dois. O texto que saiu foi Jesus para o rapaz que queria saber como é que ele podia seguir a Deus, né? De uma forma melhor. Ele falou, se não me engano, pega todos os teus bens, dás tudo aos pobres, vem e me segue. E é exatamente a questão dos dois, né? Abrir mão de tudo, vem e segue. Aquilo tocou os dois de tal forma que os dois largaram tudo naquela mesma hora e entraram para a ordem de São Francisco, né? A ordem assim não existia, estava sendo criada naquele momento, né? Logicamente ainda tinha que ter todas as questões da igreja, mas ele teria depois. Mas ele criou a ordem de São Francisco, foi criada na palavra de Deus, tirada, porque Deus, a fé de São Francisco era Deus controla tudo, então ele vai nos responder aqui e agora. E assim foi criada a ordem de São Francisco. Tem gente que não vai acreditar. Posso fazer o quê? Tem gente que não acredita em nada, né? Tem gente que só acredita que se isso acontecer com ele ver, né? Sabe, São Tomé, se eu não botar a minha mão nas tuas chagas, eu não vou acreditar. É para o Cristo, né? Imagina as pessoas de hoje. Então tem muita gente que tem uma fé ainda só cultural, vamos chamar assim, ou de leitura, e tem que aprender a ser, não apenas aparentar. Tem que ser. E deixar o ser de Deus viver para fora, sem medo, né? E assim nasce a ordem de São Francisco, ou seja, na palavra de Deus. E isso vai me lembrar que uma vez a gente, eu e o Marcelo ajudávamos um tempão atrás, uns 30 anos, sei lá, 20 anos, ajudamos um grupo de teatro a entender o que eles tinham uma peça de teatro sobre São Francisco, só que tinha uma série de erros que não expressavam direito aquilo que está escrito da vida dele. E ele foi falando, muda isso, muda aquilo, a revelação quando você tem não é assim, não é assado. E aí a peça mudou bastante as suas características de forma interessante. E um dia, acompanhando essa peça, a gente foi no mosteiro franciscano. E a peça está rodando lá dentro, a gente já conhecia, a gente ficou lá de fora, para outras pessoas poderem ter acesso e ver. E quando estávamos sentados lá fora, chegou um frei e começou a conversar conosco. E falando sobre a peça e tal, depois o Marcelo começa a falar sobre São Francisco, sobre a vida de São Francisco. O frei fica maravilhado com o Marcelo, com a história de São Francisco, né? Eu estou só observando. E ele fica tão maravilhado que ele fala, temos que fazer uma reunião com os frades todos para você contar a vida de São Francisco. Como assim com a gente contar? Uma coisa meio absurda, né? A gente fica... O Marcelo, então, ficou ainda mais com 2 pés atrás. Ele teria que falar para franciscano como é que é a vida de São Francisco? Ele não conseguiu, é claro, né? Porque a questão da humildade dele é muito forte. Ele não consegue aparecer de jeito nenhum. E aí que eu achei impressionante, né? Como Deus tem uns caminhos interessantes, né? E a gente vai vendo a mão de Deus nisso tudo, porque é algo absurdo. É algo absurdo, né? Eu até e o Marcelo tivemos ideia de até ver mais questões franciscanas, porque a gente é um santo que nós temos, tanto eu quanto ele, de causa, né? Um cara fantástico. E a gente deixa as coisas de Deus acontecer da mesma forma como a experiência dele, né? Acreditar na ação de Deus em horas improváveis,
Se Deus mandar você fazer alguma coisa, você tem que fazer. Mas Deus fala? Óbvio que fala, né? E a gente vai dividindo essas questões todas. Um liga para o outro, fala isso e aquilo. Eu falei, nossa, é isso mesmo. E quando um está mal, o outro liga para levantar. Deus sempre usa, né? E às vezes os dois estão mal, muito engraçado. E essas situações são semelhantes, né? Só que guardadas as devidas proporções da família de cada um. Mas acontece. Até essa ligação que eu fiz para o Marcelo, para ter esse vídeo, eu liguei para ele e falei, Marcelo, você deve estar muito mal. Por quê? Porque se eu estou apanhando, eu fico imaginando você. Ele começou a rir. Ele falou, faz sentido. E aí contou lá as coisas dele e tal, e eu fui falando das minhas. E aí a gente vai vendo a similaridade, fala assim, você não está sozinho, né? Ou seja, é um plano de Deus, é um plano de comunidade, um plano de uma coisa junta. E depois disso, como Deus vai falando vou falando o que Deus me disse, e depois ele vai falando o que Deus disse para ele, o que ele viveu, o que eu experimentei. E aí o papo vai de hora, meu. Vai de hora para lá. Porque vai uma coisa fantástica. Se deixar nós dois juntos conversando, é uma loucura. E é bom que o contraponto dele, da visão dele mais humilde, mais tranquila, vem contra o meu contraponto de mais revelação, e aí a coisa fica mais interessante porque a gente junta as peças e a coisa faz sentido. Eu falei assim, isso aqui não faz sentido, Marcelo. Ele falou, para mim também não, mas o que eles estão falando isso aí, mas isso aí não faz sentido. Isso aqui, toda revelação, ela segue a Bíblia. Se não seguir a Bíblia, a revelação está esquisita, você não pode seguir aquilo. Ele fala, e tem isso, aquilo. Eu falei, então as pessoas estão extrapolando para o lado errado. Então a gente vai batendo e discernindo os acontecimentos, as novas informações, projeção do que pode acontecer ou não vai acontecer, né? Pelos acontecimentos que nós já sabemos que só não sabemos quando vai acontecer. Então é fantástico isso tudo, né? Como Deus vai dando essa unidade e Ele é aquilo que nos atrai em conjunto, né? Então isso é fantástico. E aí se alguém fala assim, mas isso aí que você faz isso é adivinhação, você me desculpa, eu estou usando o mesmo método que os santos usavam. E o santo que eu estou falando no momento é São Francisco, um dos maiores da igreja. Ele usava esse método para discernir o caminho de Deus para ele, né? Mas também, se você pegar aquela história que ele vai, São Francisco, pai, essa é outra história. Um dia eu conto essa história. É fantástica também. Tá, paz e bem.